Terça-feira é dia de a gente bater aquele papo sobre os fatos da semana. O rompimento do PMDB com o governo Dilma Rousseff tem movimentado o Planalto Central nesse começo de semana. E a semana passada não foi uma das melhores para o governo Dilma. Além do processo de impeachment que vem correndo na Câmara dos Deputados, o Planalto também teve que lidar com o anúncio de que o PMDB do Rio de Janeiro, considerado a principal plataforma de apoio a Dilma dentro do partido, decidiu apoiar o rompimento com o governo. E nesta semana, o que parecia possibilidade se tornou realidade. O vice-presidente Michel Temer confirmou que o PMDB não fará mais parte do governo. A decisão será oficializada hoje na reunião do Diretório Nacional do Partido, que vai ser realizada em Brasília. E quais serão as consequências para o governo com a saída do PMDB? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, ele está com a gente, como sempre. Tudo bom, querido? Bom dia. Como é que você tá? Eu tô bem, né? Sempre bem, né? Que bom. Estamos aí esperando os acontecimentos da novela. Que estão acontecendo até que de uma forma rápida, né? Tá indo tudo meio, enfim, de uma forma que a gente precisa parar para pensar e entender o que está acontecendo. Hoje o assunto básico principal é a questão do PMDB. O que implica a saída do PMDB da base aliada do governo? O que implica a nossa presidente ter um presidente do partido que acabou de abandonar como vice-presidente que não a apoia mais? O que implica a gente saber que existe ministro PMDBista também pedindo demissão, que é uma coisa difícil da gente ver? Quais são as consequências disso tudo para o governo, doutor? Regiane, o que nós percebemos de uma forma bastante clara, depois das revelações, das gravações da semana passada, em que pese o PMDB já vinha sinalizando, né, que estaria prestes a romper com o governo, isso já era uma queixa do vice-presidente Michel Temer, dizendo que ele estava excluído da condução do país, né? Tanto é verdade, se nós voltarmos a um tempo atrás, teve até uma carta que o próprio Michel acabou divulgando essa carta, reclamando da presidente Dilma que não abria espaço. Mas né? Ele já foi incluído alguma vez nesse tempo todo que ele está ao lado da Dilma? Ele já participou ativamente disso? Porque a gente percebe que ele escreveu essa carta justamente no momento em que o governo apresentava uma fragilidade muito maior, né? Não, eu acho que essa fragilidade, ela se concretizou agora, mais recentemente, porque até então, se você for pensar no mês de dezembro para janeiro, havia essa questão do impeachment, mas não havia essa coisa tão concreta, né, e prestes a acontecer do acolhimento do impeachment pela Câmara dos Deputados. Tanto é verdade que nós tivemos aquela interferência no Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo determina qual seria o rito, né? Ou seja, a forma do processamento do impeachment. Mas eu acho que o ponto fundamental que decidiu, né, que sacramentou a saída do PMDB foi de fato as revelações, primeiro da delação premiada do Delcídio, né? Do senador Delcídio. Depois nós tivemos aquele problema das revelações das gravações telefônicas, né? As conversas da Dilma com Lula, do Jacques Wagner, do Rui Falcão e todas aquelas pessoas que compõem o PT. Então isso praticamente sacramentou essa questão. E se você for agora, esta semana, você pega, por exemplo, a Veja, a Isto É, traz claramente, né? Ou seja, o plano secreto de Lula para evitar a prisão, os 7 crimes de Dilma. Hoje, por exemplo, nos principais jornais, foi divulgado impeachment já, 14 páginas amarelas nos principais jornais. Ou seja, então isso demonstra efetivamente de que o governo está completamente perdido, o PMDB desembarca do apoio, o que obviamente
fortalece a aceitação do impeachment, ou seja, o deferimento do impeachment para ser remetido para o Senado. Então, o que nós percebemos a cada dia, a cada momento, o cenário político ele muda rapidamente. Se você for pensar de uma semana para cá, o quanto o impeachment tomou corpo. E olha, e tem um ponto também fundamental para que o PMDB saia do governo, foi as manifestações do dia 13. Né? Ou seja, você colocou milhões de pessoas na rua e, obviamente, a rua, ela dá o termômetro. Né? Essas manifestações, ela determina para onde os políticos vão. Isso não é só questão do PMDB, não, viu? Isso é questão do PSDB, isso é questão de outros partidos, o próprio PR, o É que o PMDB PSD. tem uma grande reunião de caciques aí, caciques importantes, né? Se a gente parar para avaliar, né? Tem Renan Calheiros, tem o próprio presidente da Câmara também, Eduardo Cunha. A gente tem aí nomes que hoje fazem parte do cenário bem ativo, né? Da política do Brasil. E aí eu tô vendo aqui na página do UOL agora a notícia de que o PMDB entregou 7 ministérios e 600 cargos. Quer dizer, é um número expressivo, né? Só que se a gente vai entregar, né? Mas a gente, se parar para pensar que o PMDB, ele está sempre dentro do governo de alguma forma. Não pelo voto, né? Mas já governou o país junto com o presidente Sarney, que não chegou pelo voto, mas governou o país por um tempo. E agora isso está prestes a acontecer de novo. Quer dizer, o PMDB sai do governo para tomar o governo de novo. Por quê? Com o impeachment de Dilma, quem assume justamente é Michel Temer. O Itamar também. Então isso a gente pode justamente tentar entender que o PMDB está fazendo uma grande jogada, né? Em cima dessa... Não dá para chamar de golpe, não sei, dê o nome que quiser. Mas não deixa de ser uma grande jogada. Eles saem do governo em massa para justamente tomar o governo daqui a pouco, né? Mas o jogo político, ele funciona exatamente dessa forma. E não é só no Brasil, qualquer parte do mundo, ele funciona dessa forma. A política, ela trabalha de acordo com a manifestação da sociedade, né? E ela tem que ser assim. Se você for pensar, o impeachment, ele tem que ser jurídico, lógico, tem que ter jurídico, tem que ter fundamentação, mas o impeachment é praticamente um julgamento político. Ou seja, não queremos mais essa pessoa não nos representa mais. Essa é a voz do povo. E a política, o PMDB sempre foi um partido, você tem toda a razão, sempre um partido em cima do muro, sempre pulando para cá e para lá. Eles não defendem nenhum tipo de ideologia, eles estão com quem está na situação sempre. Mas se você... Está na situação, ele é a situação, está na oposição, se você analisa, primeiro que o PMDB é um dos partidos mais antigos que existe, já começa por aí. Ou seja, ele tem mais de 50 anos de política no Brasil, né? Ele era MDB, depois se transformou em PMDB. Então, se você analisar dessa forma, ou seja, de que o processo de impeachment ele é político, né? Ele depende necessariamente das manifestações de rua, né? Do posicionamento da sociedade, sobretudo, e nós tivemos a demonstração no dia 13 e vamos ter a demonstração no dia 17 de abril, porque dia 17 de abril o Eduardo Cunha, que é um domingo por sinal, vai colocar o impeachment para ser votado naquele momento, naquele dia, que coincide com a chamada de uma outra manifestação para que as pessoas possam dar corpo ao impeachment. Então vai ser o momento onde cada deputado federal vai lá e vai falar, olha, eu julgo sim pelo impeachment, em nome da minha família, aquelas bobagens todas que os políticos fazem e vai se repetir agora o que aconteceu necessariamente com o Collor. Né? Então, é exatamente isso. Hoje nós estamos vivendo um momento, se repetindo, a arrogância da presidente Dilma, da mesma forma aconteceu com o presidente Collor, o ex-presidente Collor. Também jogou com arrogância, subestimou a capacidade da Câmara, do Congresso Nacional. E hoje nós estamos percebendo da mesma forma, com um ingrediente a mais, com esses grampos que foram divulgados a semana passada, que são sérios,
né? Ou seja, por mais que a presidente Dilma afirme de que ela não cometeu nenhum crime, tá ali, ou seja, é só ouvir para poder analisar se ela cometeu ou não. Inclusive é isso, fala em 7 crimes de Dilma. Eu também tenho esse entendimento que ela cometeu crime, né? Obstrução da justiça, falsidade ideológica, desobediência, extorsão, abuso de poder, ou seja, improbidade administrativa. É um cardápio completo, ou seja, nós estamos falando em 7 crimes cometidos pela presidente Dilma. Então esse é o problema. Então é óbvio que a saída do PMDB foi decisiva com essa questão. Vamos pensar aqui, o Renan Calheiros era o último, né, ou seja, o último integrante do PMDB que apoiava a presidente Dilma. Hoje mesmo ele já anunciou que vai ser por aclamação a debandagem, né, ou seja, o abandono ao PT. E vamos assim analisar friamente, né? Ou seja, depois de tudo que foi praticado, né, Regiane, depois de tudo que foi feito, escancarado, né? Foi o maior golpe, maior desvio de recursos, 40 e poucos bilhões de reais da Petrobras, isso sem falar em BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, nós estamos falando só num foco. Não, sem dúvida então, destruíram a Petrobras, isso aí a gente já tem como ponto pacífico, mas a questão é saída de um tipo de governo ao qual a gente não concorda e entrada de outro, que é tão amoral quanto, afinal de contas você acabou de falar que o PMDB é um dos partidos mais antigos, ele só garante a sobrevivência dele ao longo desses mais de 50 anos, justamente porque ele vai na toada da barca, né? Ele não está nem aí para defender nenhum tipo de ideologia. Hoje, fica difícil apoiar um negócio desse. Mas, Regiane, o que acontece é o seguinte, para você conduzir, reverter a situação do Brasil, o Brasil está quebrando. Ou seja, então, para você reverter todo esse cenário, para poder começar a colocar o Brasil nos trilhos novamente, há necessidade de você juntar a união de todos os partidos. Então, o que na verdade acontece aqui? Já está claro, ou seja, já está traçado a estratégia para um novo governo. É o PSDB de um lado, apoiando o PMDB, para conduzir o país nesses próximos 3 anos, e em 2018 você ter eleições novamente para que para que a sociedade possa escolher quem vai ser o próximo presidente. Então, há essa necessidade, não tem o que fazer. Ou seja, por mais que nós não concordamos com a forma do PMDB agir, é dessa forma que funciona a política. Mas para concluir, a gente pode dizer então que a saída do PMDB é o golpe de misericórdia que o governo Dilma estava esperando de uma certa forma para findar de uma vez. A gente só tem que tomar cuidado com essa adjetivação golpe, porque todo mundo está falando golpe. Não, golpe então, de misericórdia é uma coisa, né? Tipo um termo pronto já. É figurativo, sobretudo, né? Mas não tem a sombra de dúvida. O PMDB não tinha outra saída, assim, analisando friamente e politicamente, não tinha outra saída. Assim o PR também vai abandonar, o PSD também vai, o PP também vai acabar abandonando. Por quê? Porque na verdade não sobrou espaço. Não tem mal o que fazer. Esse governo acabou. É isso que a presidente Dilma tem que aceitar. Acabou o Lembrando governo, não tem mais. O impeachment está em cima exclusivamente nesse momento das pedaladas fiscais. Esses 7 crimes que a Isto está colocando aqui na capa não estão entrando, claro, um deles é pedalada, mas não estão entrando nesse pedido de impeachment, né? Tem os pedidos da OAB também, que tem a ver com as escutas e tudo mais, mas nada disso está sendo julgado nesse momento, é exclusivamente em cima das pedaladas fiscais. Só pedaladas. Isso vai ser um outro processo de impeachment, mas não pode se confundir com esse processo de impeachment. Então, primeiro tem que resolver esse, para depois analisar os demais pedidos de impeachment. E vale lembrar o seguinte, o país não vai se movimentar economicamente, financeiramente, para poder sair da crise, enquanto não resolver esse problema político. Esse problema político tem que ser prioridade para que possamos resolver essa situação para passar para a próxima. Tá certo. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo? facebook.com/Eduardo César Leite. facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada, meu querido, mais uma vez. Um beijo, uma excelente semana para você, pra viu? Todos. Obrigada, até terça-feira. Para todos.